O grito de Goiânia em Goiás. Como podemos defender a nossa fé nas universidades de hoje, com muitos professores ateus? Ô Júlio, é uma realidade. Olha, eu tenho trabalhado muito sobre isso. Eu estive agora, inclusive, 2 domingos atrás, lá em Florianópolis, com um grupo da Universidade Renovada. Nós somos jovens universitários, a renovação carismática. O que eu estava dando? Eu estava dando aula para eles sobre o seguinte: como enfrentar esse problema. Então eu falava de história da igreja, eu escrevi um livro, né? Não está aqui, está em algum desses lugares aí, é esse livro que está aqui, né? Esse terceiro livro ali, uma história que não é contada. O que é essa história que não é contada? Eu gosto de contar isso nas universidades, porque esses professores ateus, eles só falam mal da igreja, só apontam as coisas erradas. Esse livro, eu mostro as maravilhas que a igreja fez nesses 2000 anos. A igreja que salvou a civilização ocidental de não ser destruída pelos bárbaros. Ele construiu esse livro aqui, obrigado. Uma história que não é contada. Escrevi um outro também sobre a Inquisição, para entender a Inquisição. Por quê? Porque a Inquisição é exatamente o ponto nevrálgico onde pegam para atacar a igreja. Tá? Então, nesse livro aqui, eu mostro a beleza que a igreja fez, a igreja que inventou as universidades do mundo. Você sabia que quem fundou a Universidade de Sorbonne, a Universidade de La Sapienza na Itália, a Universidade de Oxford na Inglaterra, a Universidade de Cambridge na Inglaterra, a La Salamanca na Espanha, Valladolid, Coimbra, Portugal, todas essas universidades quem fundou foi a Santa Madre Igreja Católica? Sabia? Sabia quem que inventou a universidade no mundo para a Igreja Católica? Mas os professores nas universidades não contam isso para os alunos. Por que que a Sorbonne, a famosa Sorbonne de Paris, chama-se Sorbonne? Porque o rei São Luís IX chamou o seu capelão, que chamava-se Robert Sorbonne, e disse: Padre Sorbonne, eu quero que o senhor transforme o colégio da catedral numa universidade. Surgiu então a Sorbonne por causa do Sorbonne. Será que os universitários sabem disso? Usam a universidade para atacar a igreja. Sempre foi a igreja que inventou a universidade. Mentem para os alunos que a ciência é contra a fé. Será que eles não sabem que quem descobriu o Big Bang, que foi a maior descoberta da física moderna dos últimos tempos, foi um padre da igreja? O padre George Lamet, que em 1927 discutiu com Albert Einstein a descoberta do Big Bang, ou seja, a origem do universo, e o Einstein disse para ele: é a melhor explicação que eu encontrei para a explicação da origem do universo. Essas coisas é que nós temos que contar nas universidades. Senhor professor, o senhor que está malhando na igreja, o senhor sabia que quem descobriu as leis da genética foi um monge da igreja, Mendel? Caro professor que está malhando na igreja, o senhor sabia que quem fundou as universidades foi a Igreja Católica? O senhor sabia que quem descobriu as leis básicas da gravitação universal foi um cônego da igreja? Né? Então, infelizmente, só conta o lado negativo. O que nós temos que fazer é mostrar o lado positivo da igreja. Principalmente para os alunos. Se você não conseguir convencer os professores, pelo menos os alunos vão te ouvir. Já é muita coisa. Pode ter certeza disso. Muito bem.